Seu diabo é grande demais. Uma mensagem devocional de E. Lutzer. Essa é uma realidade na igreja dos nossos dias. O diabo é muito grande se ficarmos fascinados por ele. O diabo é muito grande se acharmos que temos de cumprir o compromisso com ele. O diabo é muito grande se somos vítimas de uma maldição colocada sobre nós. O diabo é grande demais se vivemos com medo de que nosso futuro esteja em suas mãos. O pecado aciona a lei das consequências não planejadas. Isso é verdade para nós, como para todas as criaturas de Deus. Porque Satanás está fadado ao fracasso, ele era limitado para alcançar o que desejava. O que Lúcifer esperava alcançar quando se rebelou contra Deus? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas isso seria impossível realmente? Isso seria possível realmente? Quando teólogos falam sobre Deus, usam 3 palavras que começam com o prefixo oni, que significa simplesmente todo. Deus é onipresente, pois está presente em todos os lugares. Ele é onipotente, pois é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, pois tem todo o conhecimento. Esses atributos são a própria essência da natureza de Deus. Quantos desses atributos Lúcifer receberia se conseguisse ser semelhante a Deus? A resposta é fácil e clara: nenhum. Ele jamais seria onisciente, ou seja, nunca poderia saber tudo. Ele sabia que um homem planejava assassinar o presidente dos Estados Unidos quando chegasse a Dallas, Texas, no dia 22 de novembro de 1963. Ele não sabia, contudo, se isso realmente aconteceria. O assassino podia mudar de ideia, a arma podia falhar, ou talvez o motorista do carro, no último instante, resolvesse fazer um itinerário diferente. Deus sabe exatamente o que acontecerá, mas Satanás é capaz apenas de fazer uma previsão acurada. Embora conheça os planos, ele não sabe qual será o resultado final. Ele pode influenciar nas decisões humanas, mas nunca dirigi-las. O homem é escravo do pecado em seu próprio coração. Suas previsões mais insignificantes sempre envolvem o grande risco de jamais se concretizarem. Isso explica por que no Antigo Testamento o reconhecimento de um falso profeta era feito às vezes pelo erro de suas previsões. Apesar de acertar algumas vezes, somente Deus pode prever o futuro de forma infalível. Portanto, o verdadeiro profeta de Deus sempre acerta 100% das vezes. E quanto à onipresença, Lúcifer seria capaz de encher todo o universo com sua presença? Poderia estar em todos os lugares simultaneamente? Não, ele jamais conseguiria. Pode viajar rápido, mas quando se encontra na Índia não consegue estar em Brasília. Quando trava uma batalha no Rio de Janeiro não pode estar numa reunião de oração na Coreia. Portanto, nunca será onipresente. É verdade que multidões de demônios estão espalhadas pelo mundo, realizando as obras do diabo, mas cada um desses anjos caídos também não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E quanto à onipotência, Lúcifer nunca seria todo-poderoso. Ele não tem poder para criar nenhuma molécula, muito menos estrelas, nem pode sustentar o universo pela palavra do seu poder. Quando procura imitar a habilidade criadora de Deus, ele sempre apela para as fraudes e falsificações. Não, ele jamais será onipotente. Em que sentido, então, ele poderia ser semelhante ao Altíssimo? Apenas nisso, ele achou que se tornaria independente. Ele sabia que suas realizações sempre seriam apenas uma sombra daquilo que Deus pode fazer. A alegria, contudo, de saber que agiria sem a aprovação de Deus fazia o risco valer a pena. Então poderia dar ordens e não mais recebê-las. Pelo menos esse era seu plano. A ironia é que na independência alardeada por Satanás, na realidade tornar-se-ia outra forma de dependência à vontade e aos propósitos de Deus. Realmente, ele não dependeria da orientação do Todo-Poderoso nas decisões que tomasse, mas cada um de seus atos de rebelião estaria debaixo do controle cuidadoso e da direção de Deus. Ele com certeza poderia desafiar o Criador, mas todas as suas atividades seriam restritas àquilo que Deus permitisse. Sua independência só a muito custo poderia ser digna desse nome. Ele se rebelou para não ser mais um servo de Deus, e apesar disso jamais conseguiu ou conseguirá sua independência. Se Milton pensou estar certo ao dizer que Lúcifer preferiu ser rei no inferno do que o servo no céu, ele, Lúcifer, estava completamente enganado. Lúcifer descobriu, para seu desgosto, que no final continuaria eternamente servo de Deus. E como a Bíblia ensina claramente, não existem reis no inferno. Aquele que odiava a ideia de servir tornar-se-ia
um outro tipo de servo. Ao invés de serviço voluntário, abraçaria uma servidão relutante, um serviço com uma motivação diferente, em direção ao final diferente, mas de qualquer maneira, sempre um servo. Finalmente, como fazia quando ambos estavam em harmonia, Satanás estava condenado a uma existência vazia, interminável, sem descanso e miserável. Ele sempre seria impelido a desprezar a Deus e tentar agir contra ele. Ainda assim, no final, seria compelido a promover os propósitos divinos. Ao invés da alegria na presença de Deus, teria eterna humilhação. No lugar do amor de Deus, receberia a ira e o juízo eternos. O orgulho fez com que Lúcifer perdesse todos os seus privilégios. Ele assumiu um grande risco ao achar que, se não pudesse destronar a Deus, pelo menos conseguiria estabelecer seu próprio trono em algum lugar do universo. Ele subestimou a Deus e superestimou a si mesmo. Ele era limitado naquilo que podia prever. Lúcifer sabia que surgiriam algumas consequências devido à sua decisão, mas não tinha ideia de como seriam. Lembre-se, até esse momento não havia nenhum tipo de rebelião no universo. Ele não podia aprender com os erros dos outros, e uma vez que cruzou a linha, era muito tarde para recuar de seu grande propósito. Mais importante, ele não podia prever o advento de Cristo para redimir o homem, nem podia contemplar sua própria condenação eterna no lago de fogo. Ele não sabia que apenas 1/3 dos anjos escolheria se unir à sua causa rebelde. Apocalipse 2:4 diz que a cauda do dragão levou após si a 1/3 das estrelas do céu. Se ele pensou que todos os que estavam sob sua autoridade ficariam ao seu lado em sua oferta de independência, teve de engolir essa decepção. Pense nisso, para cada anjo que o respeitava, 2 continuaram fiéis a Deus. Talvez Satanás tenha ficado surpreso por ver como o céu funcionava bem sem sua supervisão e autoridade. Não importa quão confiantemente ele exercia seu poder adquirido, pois seu sucesso era apenas parcial. Durante um determinado tempo, ele só pôde remover o seu erro, só lhe restava aguardar que Deus desse o próximo passo. Ele era limitado no controle dos danos. Apesar de não termos dito explicitamente, existe pouca dúvida em minha mente de que Lúcifer lamentou profundamente sua decisão no momento em que a mesma foi tomada. Ele havia atravessado um portal desconhecido na esperança de que o abriria para um brilhante futuro, contudo não sabia que havia um abismo do outro lado. Então, tendo experimentado o pecado em primeira mão, ele sabia que perdera a maior aposta de sua carreira. Ele fez a roda da fortuna girar e não percebeu que Deus tinha o controle de cada uma de suas rotações. Em qualquer lugar que ela parasse, ele sempre seria o perdedor, um perdedor por toda a eternidade. Rapidamente ele aprendeu que não é gratificante estabelecer um reino rival, só para descobrir que fatalmente falhar. Pois, mais agradável que seja a independência, não seja muito se você é independentemente derrotado, independentemente atormentado e independentemente envergonhado. Se ele soubesse disso, ele pegou o trem errado, mas depois de corrompido, seguiria adiante até o final. O arrependimento era impossível por várias razões. Primeiro, Satanás era contínua e incapaz de se arrepender. O arrependimento é um dom de Deus, dado às pessoas em cujos corações o Todo-Poderoso já opera. Para Satanás, arrepender-se significaria que existe algo de bom nele, mas nenhuma virtude pode ser encontrada no mesmo. Então, ele se tornou totalmente mau, irremediavelmente perverso, e Deus resolveu abandoná-lo para o seu fim bem merecido. Como já aprendemos, um Lúcifer perfeito deixou o mal brotar dentro de si, mas desde que a corrupção estava completa, o bem nunca mais existiria dentro dele. Quando era uma criança perfeita, era capaz de cometer o mal, mas uma vez que foi contaminado, ele jamais seria capaz de fazer o bem. A corrupção seria completa, irreversível e total. O pecado então se tornaria uma necessidade moral. Segundo, e mais importante, mesmo que Lúcifer se arrependesse, ele não seria redimido, pois nenhum sacrifício foi feito pelos seus pecados. Cristo carregou apenas os pecados dos homens eleitos, e não dos anjos, pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2, versículos 16 e 17. Sem uma propiciação disponível, o comportamento rebelde de Lúcifer tornou-se então irrevogável e permanente. Daquele momento em diante, sua passagem pelo universo seria
uma linha reta direto para uma eternidade de vergonha e humilhação. Para ele não haveria uma segunda chance. Lúcifer aprendeu uma lição importante. Uma criatura pode estabelecer uma confusão, mas jamais pode endireitar as coisas. A lei das consequências não planejadas seria sempre aplicada por toda a eternidade. Somente Deus pode, se assim desejar, conter ou reverter as consequências da desobediência. Ele era limitado no conhecimento de Deus. Os atributos primários de Deus e sua santidade. Lúcifer, que desejou ser semelhante a Deus, na verdade permaneceria tão longe desse atributo quanto seria possível estar. Não sabemos o quanto Deus se revelava às criaturas angelicais, mas Lúcifer, acredito, devia conhecer suficientemente a Deus para saber que ele jamais dividiria sua glória com alguém. Quanto mais algo Lúcifer aspirasse subir, maior seria o seu fracasso. Será que ele julgou mal a Deus ao achar que o amor do Todo-Poderoso suplantaria qualquer possibilidade de julgamento severo? Não sabemos, é claro, mas tenha em mente que Lúcifer conhecia apenas o perfeito amor de Deus. O conceito de justiça simplesmente não existia, desde que não existia desobediência no universo. Não havia necessidade da demonstração da ira divina. Lúcifer não previu até onde Deus poderia ir para preservar sua honra. Lúcifer achava que conhecia Deus, mas ainda tinha muito que aprender. Se ele simplesmente tivesse confiado no que não conseguia entender e crido no que não podia por si mesmo saber, seu futuro teria sido diferente. Agora que ele sabia mais sobre Deus, era tarde demais. Ele era limitado para entender a diferença entre o tempo e a eternidade. Lúcifer deveria saber que nenhuma exaltação momentânea pode compensar uma eternidade de humilhação. Ser adorado por um momento não pode compensar uma eternidade de desprezo. Nenhum momento de excitação pode compensar uma eternidade de tormento. Uma hora no inferno fará com que a excitação de se opor a Deus se desvaneça no eterno esquecimento. Eis aqui uma lição para nós. Nenhuma decisão pode ser considerada boa se a eternidade prova que ela é ruim. Explicando melhor, nenhuma decisão nessa vida pode ser boa a não ser que se torne excelente na eternidade. Somente um ser que conhece o futuro e o passado pode prescrever o que é melhor para nós. Nós julgamos baseados no tempo, mas somente Deus pode revelar os julgamentos baseados na eternidade. Daquele momento em diante, Lúcifer venceria apenas pequenas batalhas, mas seria forçado a perder a guerra. Se ele apenas tivesse levado Deus mais a sério, não teria subestimado a capacidade infalível do Todo-Poderoso de puni-lo. Se a grandiosidade do pecado é determinada de acordo com a grandiosidade do ser contra quem é cometido, Lúcifer então cometeu um erro gigantesco. Uma palavra de Elutizer.